Viga com vão de 6 metros apoiando no sentido de menor inércia pilar. Como diminuir a área de aço? Bom, primeira coisa, você assistir os vídeos da regra do vão grande, tá? E o vídeo de armadilha de rigidez. Você está gerando uma armadilha de rigidez, essa é a primeira questão, né? E a segunda questão é, você já sabe como diminuir a área de aço. É só aumentar a altura da viga. É muito fácil, tá? Você vai sempre, anota pro resto da vida. Estou com uma viga com muito aço, aumenta a altura, vai reduzir. Eu estou com uma viga gerando muito manufator negativo no pilar, aumenta a altura da viga e também vai reduzir. Isso é básico, tá? Lá no vídeo de regra com abordo várias outras coisas, mas essa é a questão básica. O problema é o seguinte, você está apertando o botão, você não está fazendo pré-dimensionamento. Se tivesse feito, você não estaria com esse problema. O problema é que você está lançando qualquer coisa no software, não está fazendo pré-dimensionamento, não está seguindo o procedimento adequado, e aí vai realmente dar muito resultado maluco, tá? Se tivesse feito pré-dimensionamento, tivesse feito como mostra dentro do curso completo armado, isso não teria acontecido, isso não teria nenhum pilar com mais aço por causa do viga sendo pequeno, porque você teria feito pré-dimensionamento e o modelo inicial. Como gera um apoio de primeiro grau em treliça apoiado em pilar de concreto? É impossível gerar um apoio de primeiro grau, é impossível gerar um apoio de segundo grau, é impossível gerar um engaste perfeito, igual a bordo no mínimo de estrutura. Isso aqui é básico, isso aqui é a primeira coisa que tem que saber de estruturas e que você nunca vai conseguir. Você vai conseguir um apoio que vai ter todas as vinculações parcialmente, você vai ter que planejar ele muito bem, igual a bordo lá na parte de estática inicial de estruturas. Tá? A questão é que você tem que considerar a rigidez da estrutura como um todo para modelar adequadamente. Não vai nunca existir, não tem como fazer um apoio perfeito de primeiro grau. Ah, mas no modelo eu fiz assim. Então, você já está fazendo o modelo errado, provavelmente está fazendo aquelas maluquices de modelar só a cobertura, por exemplo, e não modelar a estrutura abaixo junto e achar que tem uma vinculação com rigidez infinita. Aí realmente vai dar tudo errado e você tem que refazer a estrutura certo agora, porque você está fazendo uma maluquice completa desse jeito. Você já viu algum galpão que falhou porque fizeram rebaixo de carga na tesoura? Eu já vi vários galpões que falharam que tinham o rebaixo de carga na tesoura. Agora, você determinar que ele falhou por causa disso é muito mais complicado. Porque não é por, eu reduzi, eu estraguei aqui, então a obra vai falhar aqui necessariamente. Não. Tá? Porque quando você, por exemplo, faz o rebaixo de carga na tesoura, você força uma rótula, então você manda esforço para outra região, dependendo do caso, o meio do vão falha, por causa de um ajuste ali. Dependendo do caso, a fundação falha porque você gerou uma rótula no topo, vai mais um momento para a base. Então a questão é, não, você olha um galpão caído, você não consegue dizer, ele falhou por causa disso porque eu estou olhando. Não, tá? Você tem que criar o projeto antes e aí você conseguiria ver, tá? Mas é uma coisa que enfraquece e é bem comum. As coisas são bem comuns em galpão que cai. Wiring reforçada, rebaixo de calha, tá? Galpão muito leve, com treliça muito baixa e atirantado. Tudo isso é bem comum acontecer em galpão. Com o seu curso de metálicas, eu consigo calcular reforços para concreto armado? Você diz reforços metálicos para concreto armado? Você até consegue, mas não é o objetivo do curso. Eu tenho previsão de, quem sabe, no futuro lançar um módulo de reforços, tá? Mas a questão é, provavelmente você vai precisar primeiro dimensionar todo o concreto armado para saber o que tem que reforçar. Né? Então eu recomendaria o curso de concreto e o curso de metálicas. Porque, eu vou reforçar uma estrutura de concreto armado. Ok, mesmo. Por que você vai reforçar? Tá? Porque ela está falhando. Como que ela está falhando? Quanto de rigidez ela precisa mais? Quanto de resistência ela precisa mais? Tá? Então você primeiro tem que dimensionar o concreto para depois dimensionar o metálico, imaginando que metálico seja o ideal, porque nem sempre é o ideal. Tá? Então, por enquanto, não tem módulos de reforço estrutural. Tá? A base com todo, como fazer o dimensionamento mais sim, mas você precisa a base concreta e a base metálica, não só metálica, para poder fazer isso. É viável venerar amarrada com tijolo vazado de 9 centímetros em casas sobrados? Em sobrado você não vai conseguir nunca, até porque é proibido normativamente. Né? Em casas, se for um pé de direito baixo, talvez você consiga, mas eu não recomendo. Tá? O que você talvez conseguiria, se você está fissurado de fazer uma parede de 9 centímetros, é uma parede de bloco 9 centímetros armada por conta das SBUTs. Tá? Mas não é uma coisa que eu recomendo. Tá? É possível, até mas vai ter um conforto termoacústico muito baixo, né? E mal ou bem você vai estar trabalhando no limite. Em alguns casos você até consegue, mas provavelmente você vai ter que partir aí pelo menos para um 11,5, numa casa provavelmente 14, num sobrado. Vai depender de cada caso, depender do arquitetônico e tudo mais, do tipo de bloco que você tem, tá? Mas dificilmente você vai conseguir 9 centímetros trabalhando com o tijolo como estrutural. Né? E se você acha que vai conseguir, não vai. Né? Esse é o problema, inclusive, dos prédios caixão antigos. Em quais casos é necessária sondagem a trado? Tecnicamente ela nunca é necessária, porque é necessário iniciar SPT. A sondagem a trado é tipo metade das informações do SPT por uns 10% do custo. Tá? Sondagem a trado, você vai com um pedreiro e uma broca de furar estaca, que é basicamente isso, um manual, e você vai fazer ele. Como que você faz?
Você faz o furo e a cada metro pega uma amostra, ok? E chega na água para o ensaio. Então você vai saber o tipo de solo a cada metro e o tipo, se tem água ou não, tá? Você vai fazer ele antes, por exemplo, de comprar um terreno, para ter uma ideia, né, de que tipo de fundação vai ser, pelo menos a profundidade que tem água, coisa do tipo, né? Ou se você fez, digamos, você fez um SPT, só que foi, tipo, está em março, você vai construir em setembro, né? Daí, digamos, teve toda a época da chuva, teve toda a época da seca, depende da região, pode ter uma diferença de vários metros no nível da água, e aí depende do caso onde não funcionava uma estaca escavada, agora vai funcionar, ou vice-versa, entendido? Então, é quando teve muito tempo entre o SPT ou antes de comprar o terreno. Dilatação falhou e agora os pilares estão encostados uns nos outros e com fissura. Quais soluções? Bom, primeiro, quando a dilatação é justamente porque a obra tende a retrair quando ela cura. Se por algum motivo ela está expandindo a ponto de encostar, tem alguma outra falha que está fazendo um prédio cair no sentido do outro. Tá? Vai ter que ser analisado qual isso. E com fissura. Ah, teve uma fissura, como que corrige? Não sei. Por quê? Porque eu não sei como é a fissura. Vai ter que ser analisado muito bem o projeto, ser analisado o que aconteceu, medir tudo na obra, né, e não tem como corrigir só por um texto. Vai ter que ser feita uma medição realmente completa na obra e verificado onde que está acontecendo essa falha que está fazendo um prédio encostar no outro. Provavelmente um dos prédios está tendo uma queda para um dos lados, uma deformação, uma coisa do tipo, por algum problema para se encostar, porque geralmente os prédios vão tender a se afastar, se for imaginar, materiais que estão esquentam e depois retraem. Existe outra opção de fundação de divisa em pilar pré-moldado fora cálice, está ficando cara e difícil. Fundação de divisa é cara e difícil, no pré-moldado mais. Tá? Não tem opção divisa barato, fácil e simples igual é fora da divisa. Tá? A questão é, tem outros tipos de fundações pré-moldadas? Sim, você pode ter uma chapa base, você pode ter nicho, você pode ter uma concretagem no local, tem muitas opções, eu até abordo lá no livro Mínimo de Estruturas o tipo de ligações que a gente pode ter. Mas, ainda assim, o cálice tende a ser a opção mais barata, ok? Ah, mas é muito caro. Tá, vamos ver a seguinte situação. A quanto que custa um carro subcompacto, a Kwid Mobi 1.0? É caro? É. Tá, mas compara com outras coisas vai ser mais caro ainda. Então a opção mais barata ainda é ele. Entendido? Então, mesma coisa. Cálice é a fundação mais barata que tem no mercado atualmente, por isso que é mais usada. Mesmo em divisa é mais barato, porque as outras são piores ainda. Fundação em divisa onde já existe um muro delimitando o terreno. Como proceder? Não vai mudar nada, porque você já não podia invadir o muro do vizinho de qualquer maneira. Você vai fazer a escavação igualmente. Você vai usar uma fundação apropriada para a divisa. Se for carga gravitacional, vai precisar de uma viga de equilíbrio igualmente. A única questão é que se você for, por exemplo, fazer uma sapata corrida, né, você não vai poder escavar toda a lateral do vizinho ao mesmo tempo. Você vai fazer por etapas, se for uma profundidade mais considerável. Se for, tipo, vai depender do tipo de fundação também desse muro de divisa. Porque se o muro de divisa tem uma estaca, tem uma sapata que desce mais, aí não é problema, tá? O único problema vai ser se for um muro de divisa que não tem uma fundação adequada, e daí se você escavar, corre risco desse muro desmoronar. Daí ou você escava em partes, ou você escora o muro para poder escavar toda a sapata corrida de uma vez, se tiver sapata corrida, porque senão é só escavar e fazer sapata ou estaca igualmente. Quando dimensiona a estrutura metálica no CIP 3D, dimensiona as fundações no mesmo software, primeira coisa, o CIP 3D não dimensiona, ele te auxilia no dimensionamento, quem dimensiona é você, porque você que é o engenheiro, você que assina RT, deixe de ser apertador do botão. Mas outra questão, dimensionar as fundações no mesmo software, tecnicamente você pode, vai depender da estrutura, você pode dimensionar dentro dele, pode dimensionar separado, tem várias maneiras de dimensionar. Tá? O que não pode é virar escravo de software. Ah, o software não deixa de dimensionar e eu não consigo dimensionar porque o software não deixa, porque o software manda em mim. Ah, não. Tá? A questão é, tem como dimensionar fundações dentro do CIP 3D? Tem, né? Mas o dimensionamento final vai ser seu. Né? Você consegue fazer todo o dimensionamento no CIP 3D? Até consegue. Mas até que ponto o seu objetivo vai ser, eu quero fazer uma obra dentro do software. Tá? O cliente chega para você e você fala o quê? Ah, eu fiz o melhor projeto possível. Não, eu fiz um projeto do jeito que eu consegui lançar no software. Não faz sentido. Tá? A questão é, dimensionar da melhor maneira possível, nem sempre vai ser usando o software. Faz mais sentido dimensionar painel sanduíche como um pilar ou como alvenaria? Tá? Primeira questão, um painel sanduíche, se ele for muito mais longo do que espesso, ele vai ser um pilar parede que é dimensionado como parede, então tudo faz. Tá? Agora, você vai dimensionar como pilar? Não. Você vai dimensionar como alvenaria? Não. Você vai dimensionar como um painel sanduíche. Okay? Tá? Não é nem um pilar, nem uma alvenaria, ele tem um método de dimensionamento. Como que eu dimensiono?
abordo isso lá no curso de parede estrutural, mas a questão é, você tem que fazer um modelo estrutural do seu painel sanduíche, contando as duas paredes, contando as conexões e tudo mais. Não é assim, eu dimensiono como se fosse alvenaria. Não, tem muita diferença para alvenaria, né? E tem muita diferença também para pilar. Tá? É tipo você perguntar, eu dimensiono uma treliça metálica como se fosse uma treliça de madeira ou como se fosse uma viga de concreto? Não faz sentido, eu dimensiono como treliça metálica. Abertura em laje treliçada existente. Existe o procedimento correto a se seguir? Sim, vai depender muito do tamanho dessa abertura. Tá? Mesmo sentido no vigota. Então você está falando de uma laje de vigotas. Se você for fazer uma abertura pequena apenas na capa, você pode cortar sem problemas. Tá? Porque a carga vai se distribuir por toda a outra capa. Agora, a partir do momento que você arrebentar um pedaço de uma vigota, você está fazendo estragando uma parte da estrutura e você vai precisar fazer um projeto de reforço estrutural se você quiser fazer isso. Tá? Então o procedimento você vai ter que contratar um engenheiro para fazer um projeto de reforço estrutural. Não dá para ser quebrando vigota, tem procedimento simples. Não, mas é quebrar duas. Não pode. Se você quebrar a vigota, um alçapão de 60 por 60, a partir do momento que você quebrar a vigota, você precisa fazer um projeto de reforço estrutural. Então, projeto de reforço estrutural é o procedimento. Segui sua planilha para traço de concreto, mas ele ficou muito duro e precisou mais água. Pode isso? Não, porque se colocar mais água, ele vai perder resistência. Mas ficou muito duro, não tem o que fazer. O problema é que, se a gente está falando de concreto estrutural, ainda mais misturado em obra, onde você não vai ter tanta capacidade de mistura igual um caminhão betoneira, você precisa utilizar aditivo superplastificante. Posso usar o aditivo plastificante lá de argamassa? Não, é um aditivo de concreto superplastificante que vai aumentar a plasticidade do concreto sem necessitar mais água. Tá? Concreto estrutural, você vai precisar de aditivo. Tá? Trabalhando com aditivo, você consegue muito mais, até ultrapassei 35 MPa. Um aditivo, mas sem aditivo realmente fica complicado, tá? Use aditivo quando vai pensar em traço de concreto. Sem aditivo é bem complicado mesmo. Qual a diferença entre perfil metálico U e perfil metálico C? Igual eu abordo lá no livro Menu de Estruturas, o nome do perfil dita a família dele, tá? E o perfil metálico U a gente chama quando é uma chapa dobrada no formato de um U. Tá? Tecnicamente o C ele tem o mesmo formato, só que de pé, só que o perfil metálico C a gente chama quando é o perfil laminado. Eles têm utilidades diferentes, eles têm propriedades diferentes, tá? E não é tecnicamente o mesmo perfil. Tá? Então o U quando é chapa dobrada, espessura constante, quinas retandadas, e o C chapa laminada, espessura variável, quinas retas, quinas afiadas, tecnicamente é 90 graus reto, né? E, como eu falei, utilidades diferentes, espessuras diferentes e tudo mais. Tá? Mas eu abordo mais no livro de estrutura sobre como determinar, como a gente chama cada perfil. Viga de transição mais larga que o pilar para não engarrafar a armadura ou do mesmo tamanho do pilar? Tá? Primeiro, o pilar que está nascendo sobre a viga de transição, ela tem que ser mais larga do que ele para conseguir englobar ele. Tá? Agora, o pilar que ela nasce, que ela começa, o pilar que está apoiando essa viga, ela pode ser da largura dele, não tem problema nenhum, e em relação à armadura, você vai fazer uma pequena dobra para dentro e você vai conseguir controlar isso sem bater barra com barra. Okay? Isso é bem fácil de resolver, né? Até tem vídeo no canal sobre qual os organos deslocar uma ligação. Agora a questão é, uma viga de transição tem que ser larga o suficiente para, número 1, controlar a flecha adequadamente, claro, a altura vai fazer muito mais, mas a largura também ajuda, e também para controlar o cisalhamento. Okay? De maneira que o VSW seja próximo da aço mínimo. Tá? Você não quer colocar aço para suportar muito o cisalhamento, porque senão o custo vai lá para o fim do mundo. Em quais situações utilizar a sapata flexível? Bom, a sapata flexível é uma sapata que não tem rigidez suficiente para distribuir as cargas perfeitamente por toda a base. Ok? Lembra disso. Então, você vai ter uma espessura menor se você usar concreto. Né? Se as cargas forem baixas, aí o aço ainda vai ser pequeno, vai tender com a armadura próxima da mínima. Então, vai acontecer que quando for carga baixa, por algum motivo você precisa de uma sapata grande. Por exemplo, você tem um SPT aí de 7, 8 golpes, que não é ideal para sapata, mas numa obra pequena que dá para fazer. Um SPT de 7, 8 golpes, uma sapata flexível. Antes seria aceitável. Né? Se você tem um SPT de 40 golpes, não. Por quê? Porque o SPT de 40 golpes vai ter uma sapata de 1/5 do tamanho. Né? Mas com a mesma carga, então ela vai precisar de uma espessura praticamente igual, entendeu? Tá? A questão é que
quando está falando de cargas baixas, a pressão nela como todo e os esforços não vão ser pequenos, então você pode diminuir a espessor para menos daquele 2/3 do balanço, tá? Mas não muito menos que isso também. Flecha máxima que você adota em vigas de transição. Tecnicamente, qualquer viga de transição que vai estar suportando algum andar que tenha uma parede, você vai estar limitado já aos 10 milímetros. Tá? Essa é a primeira questão. Eu não recomendo você chegar a 10 milímetros. Tá? Viga de transição 5 milímetros ou menos é melhor. Tá? Por quê? Porque viga de transição ela tem que ser robusta para burro, ela tem que ter uma capacidade de ser uma fundação de um pilar. Tá? Viga de transição de brinquedo não funciona. Tá? Vai ser pesado, vai ser caro. Seria melhor se não tivesse. Você está fazendo uma adaptação por causa de maluquice arquitetônica que você está colocando viga de transição. Tá? Sim, faça uma seção grande e não mendigue inércia numa viga dessas. Tá? Limite 10 milímetros, mas na prática eu recomendo chegar em máximo 5. Tecnicamente, a altura de uma sapata quadrada ser 30% da largura? Não. Se você quiser ser técnico, tem que falar da maneira técnica, vamos seguir a NBR. O que a NBR fala? A NBR fala o seguinte, 6118, que a altura mínima tem que ser a mínima, não pode ser mais. Mínima de uma sapata rígida, tem que ser rígida, não pode ser flexível, mas a altura mínima de sapata rígida deve ser 2/3 do balanço, o que vai, se for o caso de um pilar quadrado, também ser próximo de 30%, mas não vai ser 30% sempre. Às vezes pode ser 25% ou menos, vai depender muito do formato do seu pilar. Okay? Tá? Mas se for fazer de maneira técnica, o que a NBR fala é a altura mínima para sapata rígida. É 2/3 do balanço, que vai ser 1/3 da largura menos a largura do pilar, o que vai dar próximo de 30% em algumas vezes, mas nem sempre. Você vai acessar esse site aqui, talvez você conheça ele já, tá? Mas esse site tem uma coisa que eu chamo de barrinha mágica. Você vai digitar junta de dilatação, diminuição na engenharia estrutural, e você vai clicar daí na lupa mágica, que vai aparecer um vídeo de condição de dilatação que eu já fiz, ok? Tá? É esse site aqui, talvez você não conheça, é um site pouco conhecido, tá? Mas ele tem a barrinha mágica aqui, ó, que o que você digitar aparece quando você clica na lupa mágica, beleza? Qual forma de ligação recomenda de pilar de concreto moldado em loco e transição metálica? Essa pergunta é bem vaga, porque eu não sei se é o pilar que continua, se é um transição que continua, se os dois estão morrendo na mesma região e tudo mais, tá? Mas o processo base é que, se for possível, vou trabalhar com uma ligação engastada, não sei se é um voo muito pequeno, coisa do tipo, né? E ligação engastada a gente consegue com duas conexões afastadas. Pode usar a barra chata, pode usar a cantoneira com chumbadores e tudo mais, ou pode usar só direto chumbadores, tem várias maneiras, né? Como base, a gente vai trabalhar com duas barras chatas, ou barra chata mais cantoneira, né? Com chumbadores, entrando no concreto, né? Mas vai depender da análise de cada caso. E se for uma ligação rotulada, se for um apoio interno e tudo mais, você pode usar só uma chapa base, direto com chumbadores, vai depender muito dos esforços, tá? Mas basicamente o processo é chapa metálica com chumbadores ou um insert metálico se tu quer ser gourmet. Como calcular bloco com pilar nascendo na extremidade com elevado momento rotor e força horizontal? Vai ser o mesmo dimensionamento de um bloco central, com a questão extra que a carga axial do pilar multiplicada pela sua excentricidade é um momento fator adicional, o que vai ser praticamente impossível de resolver se você tem carga axial considerável sem uma viga de equilíbrio para absorver isso. Tá? Mas se a gente está falando, por exemplo, de uma estaca de galpão, coisa do tipo, aí basicamente você vai adicionar no modelo, vai ser quase a mesma coisa, né? E o bloco vai ser questão de armador mínimo, se for uma estaca, né? E para espaço de ancoragem, né? E daí entra a questão, se tem 30 centímetros de excentricidade da estaca até o pilar, você tem que aumentar o comprimento de ancoragem em todas as barras em 30 centímetros. Tirando isso, é o mesmo dimensionamento, né? E eu abordo essa questão no caso de obras sem carga gravitacional pesada no curso de metálicas, o curso pré-moldado, né? Que é mais focado justamente em galpão, tá? Mas o dimensionamento tecnicamente como um todo é o mesmo, só adicionando a altura no comprimento de ancoragem.